pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado da tua morte, o causador. Mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio, fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio, fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra,
amei. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Oh, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, oh, me amou.
Muito bom dia a todos. Esta é uma transmissão ao vivo da Comunidade Evangélica Luterana da Paz, bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Hoje é Sexta-feira Santa, dia 2 de abril do ano de 2021. Lembramos hoje e celebramos a morte de Jesus na cruz. É muito estranho nós dizermos isso, que nós celebramos a morte de Cristo na cruz. Jesus poderia não ter vindo ao mundo. Jesus poderia não ter caminhado até a cruz. Jesus poderia ter chamado os milhares de anjos para o tirarem da cruz, para livrá-lo da morte. Mas ele voluntariamente, espontaneamente, por amor de cada um de nós, ele morreu na cruz. E por isso nós estamos hoje aqui reunidos para celebrar esta morte que é em meu favor, em seu favor, para nós termos perdão, salvação e vida eterna. Nossa saudação cordial a todos os membros da nossa Comunidade da Paz, saudação a todos vocês que neste momento estão conectados conosco virtualmente neste culto da Sexta-feira Santa. Saudação também a amigos, irmãos do Brasil e até do exterior que nos acompanham nesta manhã. Que Deus, Espírito Santo, nos ilumine e nos abençoe neste momento de culto em que nós lembramos e celebramos a morte de Cristo na cruz por nós. Vocês podem acompanhar na tela as partes que vão ser feitas neste culto e convido todos a nós invocarmos a Deus. Ó Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dá-nos a paz. Iniciamos este culto em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs, Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue para trazer perdão para todos nós. E é por isso que neste momento nós queremos nos achegar diante de Deus para, com sinceridade e humildade, confessarmos que somos pecadores, que temos pecado por pensamentos, palavras e ações. E podemos estar certos de que o perdão conquistado na cruz é para mim e para você. A nossa confissão de pecado será o canto do hino Tal Como Estou, Tão Pecador. Tal como estou, tão pecador, confiando em teu divino amor, a teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me inclino ao mal, no meu estado natural, a pura imagem eu perdi, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me acolherás e a remissão concederás, pois ao teu sangue recorri, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me salvarei, na tua graça esperarei, a tua bênção recebi, Cordeiro Santo, venho a ti.
Meus irmãos, minhas irmãs, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Por causa de Jesus, a confissão que vocês fizeram foi ouvida e Deus perdoou cada um dos seus pecados. Por isso, como ministro da palavra e servo do Senhor, por ordem de Jesus, eu declaro vocês perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Perdoados de nossos pecados, nós louvamos a Deus neste culto com a leitura do Salmo desta Sexta-feira Santa. É o Salmo 22. Eu vou fazer a leitura, nós fizemos uma seleção de versículos desse Salmo, que tem 31 versículos, e todos poderão acompanhar então a leitura do Salmo que vou fazer. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não me respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo e sentado no teu trono recebes os louvores do povo de Israel. Ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci, e quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Desde o meu nascimento fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido o meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim. Vem depressa me socorrer. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei dizendo: louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor, todos os povos da terra se voltarão para Ele e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei e governa as nações. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Daria
Nós vamos agora ouvir a leitura da palavra de Deus. E não será apenas a leitura de um texto, mas vamos ouvir a leitura que tem como título As 7 Palavras de Cristo na Cruz. É uma seleção de textos dos 4 evangelhos que mostram os momentos desde o julgamento de Jesus até a sua caminhada até a cruz e a sua morte na crucificação. E nós vamos então ouvir essa leitura, sendo destacados os 7 momentos em que Jesus abre a sua boca e profere as 7 palavras na cruz. Nós vamos ter a participação na narração desse texto do Gabriel Silva, do Chico Abdala e do nosso estagiário, o Mateus Silke. As 7 palavras da cruz. E logo ao final da leitura, nós vamos ouvir a música, então, Cristo, Autor de Minha Vida. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo. Disse Pilatos: Vocês me trouxeram este homem e disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta. Pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, mas não encontrei nele nenhuma culpa destas coisas de que vocês o acusam. Herodes também não encontrou nada contra ele, e por isso o mandou de volta para nós. Assim, é claro que esse homem não fez nada que mereça a pena de morte. Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar algum preso a pedido do povo. Aí toda a multidão começou a gritar: Mata esse homem! Solta Barrabás! Mata esse homem! Solta Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por assassinato. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez à multidão. Mas eles gritavam mais ainda: Crucifica-o! 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 Pilatos perguntou pela terceira vez: Mas qual foi o crime dele? Não vejo nesse homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado de novo e depois o soltarei. Porém, eles continuaram a gritar bem alto, exigindo que Jesus fosse crucificado. E a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediram, e soltou o homem que eles queriam, aquele que havia sido preso por causa da revolta e de assassinato. E entregou Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Então os soldados levaram Jesus. No caminho eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene. Agarraram Simão e o obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos, porque chegarão os dias em que todos vão dizer: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Chegará um tempo em que todos vão dizer às montanhas: se isso tudo é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá então quando ela estiver seca? Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em seguida, tirando a sorte com os dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus.
chegavam perto dele e lhe ofereciam vinagre e diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus dizendo: Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém, o outro repreendeu dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: Mulher, este é o seu filho. Em seguida disse ao discípulo: Esta é a sua mãe. Os que passavam ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, pois desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo? Vamos ver o Messias, o rei de Israel, descer agora da cruz e então creremos nele. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que diziam as Escrituras Sagradas, disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Molharam o vinagre numa esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinagre, disse: Está tudo consumado. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Então Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Cristo, autor de minha vida e da morte vencedor, que por ânsia sem medida, por incomparável dor, minha morte aniquilaste e minha alma resgataste. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Suportaste ultraje, insulto, mofa, muros e desdém, cuspe, açoites e tumulto, morte como nunca alguém, para dar-me liberdade das algemas da maldade.
grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Foste muito maltratado, humilhado até o fim, e de espinhos coroado, que te fez sofrer assim. Teu amor traz a vitória e a coroa em tua glória. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Duramente flagelado, mitigaste a minha dor. Falsamente incriminado, foste meu libertador. Para eu ser reconfortado, foste a cruz desamparado. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Devo agradecer-te tanto, ó Jesus, tamanha dor, chagas, agonia e pranto, penas e mortal horror. Vivo e morro consolado, por teu sangue perdoado. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Estimados irmãos, estimadas irmãs, a sexta palavra de Cristo na cruz, nós encontramos registrada no Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Que Deus abençoe esta palavra e a nossa meditação neste momento. Amém. Obras inacabadas, elas pouco ou nada resolvem. Não tem sentido construir uma casa e não colocar um telhado sobre ela. Um curso na universidade sem a monografia final, ela não dá direito ao diploma ou à formatura. Uma lavoura sem uma terra limpa e adubada, ela também não dá colheita. E assim também acontece com a fé. Se Cristo tivesse apenas começado a sua obra, sem porém concluí-la, nós não estaríamos hoje aqui reunidos. Não haveria Sexta-feira Santa, estaríamos todos condenados à vida eterna. Mas graças a Deus, meus irmãos, que Jesus Cristo completou a sua obra. Se houvesse jornais, a manchete dos jornais certamente seria esta: está consumado. Porém, se nós observarmos a trajetória da vida de Jesus, talvez uma conclusão um tanto precipitada poderia dizer que, aparentemente, Cristo fracassou. Por quê? Porque desde a infância até a morte, tudo indicava que Jesus seria incapaz de cumprir a sua missão. E poderíamos até dizer que, humanamente raciocinando, ele foi um fracassado, a sua obra foi inacabada. Se não vejamos, o seu nascimento, a sua infância, a juventude, foram inexpressivos aos olhos do mundo. Jesus nasceu de uma mãe humilde, numa estrebaria. Após o seu nascimento, ele foi perseguido. Ele teve que fugir porque diziam que ele era o novo rei dos judeus. A sua adolescência e juventude também deixaram poucos registros. O que se sabia é que Jesus era um filho de um carpinteiro de Nazaré. O ministério de Jesus também foi questionado.
Jesus obteve, sim, ele obteve popularidade, mas podemos dizer que a maior parte das multidões foram atraídas mais por causa dos milagres do que por causa da mensagem de Jesus. Ele fez-se acompanhar de homens de pouca expressão, pescadores, cobradores de impostos, e fez-se acompanhar também de mulheres de má fama. Os seus conterrâneos chegaram a questionar, perguntando: quem é esse? Será que de Nazaré pode surgir ou haver alguma coisa boa? Os seus patrícios o acusaram de transgressor da lei, chamaram Jesus de agente de Beelzebu, e por tudo isso ele sofreu uma oposição severa, simplesmente porque era chamado de Filho de Deus e porque achavam que ele tinha a pretensão de ser rei aqui no mundo. E este aparente fracasso de Jesus, meus irmãos, ele ainda finalmente chegou naquela quinta e sexta-feira santa. Jesus foi traído, negado e abandonado pelos seus amigos mais íntimos. Ele foi preso porque era considerado um perturbador da sociedade, um impostor. E por isso ele foi condenado. E Jesus, na verdade, pagou o preço do fracasso. Ele sofreu a oposição do povo que gritava: crucifica-o, crucifica-o. Foi coroado em sinal de deboche, foi afrontado, esmurrado, cuspido, foi castigado com morte na cruz, pendurado entre dois malfeitores. A cruz, que era o símbolo máximo da rejeição e da humilhação. Na verdade, meus irmãos, cada um de nós, com os nossos pecados, arrastou Jesus até este fracasso da cruz. Porque nós estávamos lá na cruz, com os nossos pecados, com a nossa indiferença, com a nossa rebeldia, com o nosso coração cheio de rancor contra o nosso próximo. Nós estávamos lá, contribuindo para o fracasso de Jesus Cristo. Aquela sexta-feira santa, aquela sexta-feira sombria lá no Gólgota, ela aparentava um desfecho infeliz, aparentava um desfecho ou um fracasso total, uma derrota. Mas se assim fosse, meus irmãos, eu diria: pobre de nós. Porque o abismo que havia entre Deus e os seres humanos, ele permaneceria intransponível. Mas nesta sexta-feira santa nós podemos dizer que as aparências enganam. Deus escolhe as coisas fracas, humildes e desprezadas para revelar a sua grandeza. Então, nesta sexta-feira santa, nós podemos dizer que, aparentemente, Cristo fracassou. Mas, na verdade, meus irmãos, na verdade, ele triunfou. E ele triunfou por quê? Porque ele tinha uma missão insubstituível a cumprir. Uma missão que foi estabelecida pelo Pai. O Pai que queria reconciliar cada um de nós com Ele, queria desfazer aquela separação que começou lá no Jardim do Éden. E por isso Jesus veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, buscar e salvar o perdido. Satanás, o grande inimigo, ele aplicou todos os recursos para frustrar esta missão. Ele tentou Jesus no deserto, ele fez com que Pedro dissesse: eu não vou deixar que essas coisas aconteçam com você. E as pessoas que estavam lá ao pé da cruz gritavam: desce da cruz se você é filho de Deus. Ou seja, muitas maneiras usadas para evitar que Jesus cumprisse a sua missão. Mas apesar de tudo, graças a Deus, Jesus cumpriu a missão. Lá do alto da cruz, na sexta palavra, ele grita: está
consumado. Foi uma obra voluntária, foi uma obra espontânea, foi uma obra feita com amor. Foi uma obra feita por amor a você, por amor a mim. O sofrimento exigido, ele foi consumado porque era necessário que houvesse derramamento de sangue. As profecias se cumpriram, por exemplo, as profecias de Isaías, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Jesus morreu na cruz e ele cumpriu a lei, meus irmãos. Ele cumpriu a lei que nós não conseguimos cumprir. Ele cumpriu a lei que condena cada um de nós. Ele cumpriu a lei no nosso lugar, sendo o nosso substituto. Na cruz, ele derrotou o diabo, esmagou a cabeça, o poderoso inimigo estava ali vencido. Ele venceu o inferno também, porque a Bíblia diz que com o perdão dos pecados, já não há mais condenação para aqueles que creem. Ele venceu a morte. Ele trouxe a imortalidade para você e para mim. Ele nos comprou. Ele nos comprou com o seu sangue. E com o seu sangue, ele perdoou todos os nossos pecados. E ele nos tornou herdeiros da vida eterna. Irmãos e irmãs, a Sexta-feira Santa nos coloca diante da comovente história de um aparente fracassado. A Sexta-feira Santa, ela, por outro lado, nos coloca diante do Redentor. O Redentor em quem tudo foi consumado para que nós não fôssemos eternos fracassados. O está consumado de Jesus é um brado de vitória para nós e por nós. O brado está consumado é o Evangelho que nos fortalece, que nos conforta e que nos reergue dos fracassos diários. Para aqueles que estão em Cristo, meus irmãos, tudo está consumado. Não é necessário nós acrescentarmos mais nada à obra de Jesus. Basta crer e basta viver as obras que naturalmente vão surgir desta fé em Jesus Cristo. E posso dizer para vocês que lá na porta do céu, a placa proibido entrar foi trocada pela placa bem-vindos. Está consumado. Você agora está e é bem-vindo para a vida eterna. Esta é a mensagem da Sexta-feira Santa, este é o consolo, este é o refrigério, porque Jesus é nosso grande amigo, voluntário, espontâneo, morrendo na cruz por amor de nós. Amém. Convido vocês para nós agora em conjunto fazermos a nossa confissão de fé, a fé que nós temos no Deus triuno, a fé que nós temos em Jesus Cristo, nas palavras do Credo Apostólico. E logo após o término da nossa confissão de fé, nós vamos ouvir mais uma vez o nosso grupo de louvor da congregação cantando Rude Cruz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Rude cruz, seres
Nós agora vamos falar com Deus em oração. O grande agradecimento que temos a fazer a Deus neste momento pelo seu amor, pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelo perdão dos pecados e pela obra que foi inteiramente completada para a nossa salvação. Também quero incluir aqui pedidos que vocês fizeram aí no chat do Facebook. O Marcos Alves agradece as orações que nós fizemos ontem à noite no nosso devocional do seu tio Edwin, que está hospitalizado, tinha perdido a memória, e o Marcos nos diz que ele já recuperou a memória e oramos pela sua recuperação e em breve o retorno para casa. A dona Yara Braga, nossa irmã de Realengo, também pede a Deus para que Deus nos livre da pandemia, e nós continuamos a orar para que a vacina esteja disponível para toda a população. É a nossa grande oração. A Ana Terra, ela pede em favor do seu professor, orientador do mestrado dela, professor Cláudio Ulisses, que está com Covid, hospitalizado e entubado. Professor Cláudio Ulisses. Continuamos a orar também pela Darvana, a prima da Vanessa Lehmann, e também pelo pai da Darvana, o seu Ricardo, ambos com Covid. Nós continuamos a orar pelo pastor Genivaldo Agner, pelo pastor Jaider Sodré. Continuamos a orar pela senhora Selmira Miller, que é a tia de coração da Carla, está com Covid, o seu quadro clínico é extremamente grave e queremos pedir que Deus assegure na sua mão e que Deus possa cuidar dela também. E também agradecemos a Deus pela cirurgia da senhora Liceia Letcher, que agora se recupera. Também agradecemos a Deus pelos aniversariantes. Na última quarta-feira, o aniversário da Mariana Lehmann. Hoje, a dona Rosilda Portas está de aniversário. Amanhã, a Gabriela Flor Nimer. Esses são os aniversariantes, então, que nós temos até amanhã. Domingo, no culto da Páscoa, vamos estar lembrando outros. E ontem também foi o aniversário do casamento civil da Conceição e do Pedro Letcher, 7 anos. Por eles também nós oramos. Então, agora vamos dirigir os nossos pensamentos e as nossas palavras a Deus em oração. Ó Senhor Jesus, de coração te agradecemos por tua santa e amarga paixão e morte. Agradecemos-te por tuas algemas ao te deixares prender por nossa causa para nos redimir das algemas da morte eterna. Nós te agradecemos pelas bofetadas que aguentaste por nós, pelos açoites, pelas costas feridas, pela coroa de espinhos que suportaste para nos adquirir a coroa da glória. Enfim, por tudo que suportaste no corpo e na alma, nós somos profundamente gratos a Ti, Senhor. Nós te rogamos também que a Tua amarga paixão e morte jamais deixem de produzir bênçãos em nossas vidas. Ensina-nos a conhecer-te como nosso único Salvador dos pecados. Ensina-nos também a levar a nossa própria cruz e a suportar com paciente obediência todas as coisas por amor ao Teu nome. Que a Tua cruz seja o nosso conforto e a nossa força na hora final, para que pela fé possamos vencer os terrores da morte e alegremente entregar a nossa alma em Tuas mãos. Nós também te pedimos, Senhor Jesus, que Tu continues olhando com amor para todos aqueles que estão enfermos, com todos aqueles que estão necessitados, hospitalizados, entubados ou mesmo em casa em tratamento médico. Assiste essas pessoas, Senhor. Dá a elas os recursos da medicina. Cura-as de acordo com a Tua boa e misericordiosa vontade. Dá a cada uma delas também a perseverança para suportarem a dor e aguardarem com confiança a Tua ação em favor de cada uma delas. Nós pedimos, Senhor, providencia a vacina tão esperada para toda a população do nosso país, para que todos sejam imunizados e para que nós estejamos livres desta pandemia. Consola
todos aqueles que têm perdido entes queridos, consola-os no teu amor e na certeza da ressurreição dos mortos. Nós também te agradecemos pelos nossos aniversariantes, obrigado pelas bênçãos derramadas sobre eles e que as tuas misericórdias continuem sendo derramadas sobre cada um todos os dias. Senhor, abençoa-nos no dia de hoje e continuemos na nossa meditação e no nosso louvor a Ti pela Tua morte na cruz, mas que possamos novamente nos encontrar no domingo da Páscoa para celebrar a Tua vitória, a Tua ressurreição para a nossa vida eterna. Tudo isso, ó Pai, entregamos nas Tuas mãos, pedindo e agradecendo em Teu nome. Amém. Em conjunto nós oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Nós vamos, para encerrar, vamos ter agora a cerimônia do desguarnecimento do altar. Mas antes disso, quero agradecer muito a companhia de todos vocês, a participação de vocês neste culto da Sexta-feira Santa. Que todos tenham um abençoado dia de reflexão, como também de descanso. E quero convidá-los para que nós estejamos juntos novamente no domingo, às 10 horas da manhã. Teremos aqui o nosso culto online, culto festivo da Páscoa. E também aos membros da nossa congregação, nós lembramos que no próximo domingo, às 17 horas, às 5 horas da tarde, teremos aqui o culto presencial festivo de Páscoa. Ainda há lugares disponíveis para as inscrições, podem fazê-lo comigo ainda até que esse número limite seja completado. Meus irmãos, nós agora vamos proceder então ao desguarnecimento do altar. É uma cerimônia que tradicionalmente acontece nas quintas-feiras, mas nós fazemos hoje porque o significado, o simbolismo é o mesmo. Depois da ceia pascal que Jesus teve com seus discípulos e antes dele ser crucificado, a Bíblia nos diz que tiraram as vestes de Jesus. Este foi um gesto de intensa humilhação de Jesus por nós e por toda a humanidade. É como se Cristo, ou na verdade aconteceu, Cristo se despiu por amor de nós. E então, em sinal de tristeza, de arrependimento pelos nossos pecados, os pecados que mataram o Filho de Deus na cruz, nós com confiança também realizamos esta cerimônia. E nós vamos então agora proceder a retirar do altar todos os paramentos, símbolos litúrgicos e equipamentos. Vamos colocar uma toalha preta e no domingo o altar novamente é guarnecido, lembrando a vitória de Jesus. Então assim eu encerro, me despeço de vocês e nós completamos o nosso culto agora com esta cerimônia do desguarnecimento do altar. Deus abençoe a todos. Obrigado pela companhia.